Oiê, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma leitura coletiva das chamas gêmeas, trazendo um pouco dessa energia, essa consciência, mais clareza do que vai acontecer energeticamente com essa dinâmica de chamas gêmeas dentro do portal 11 do 11. Então eu resolvi trazer uma leitura coletiva, focar um pouco na polaridade masculina, feminina e as conexões e relações kármicas também desta dinâmica, tá? Bom, se você tem interesse em direcionamento sobre chamas gêmeas, almas gêmeas ou relações kármicas, meus contatos estão aqui embaixo, se você tiver interesse, tá? A gente vai começar a leitura, eu vou tirar um número do anjo para vocês irem no Google e colocarem lá para receberem uma mensagem, tá? Mensagem coletiva para as chamas gêmeas sobre o portal 11 do 11. Então é 4252. 4252, ok? Aí coloquem lá no Google para ver a mensagem também, tá? Que aparecer para vocês, ok? Então a gente vai começar com a polaridade masculina. Vamos lá, como que tá a energia da polaridade masculina? Nesse portal 11 do 11, qual vai ser a relevância, o que a gente precisa saber, ok? Só mais um pouquinho. A gente já iniciou com 2 arcanos maiores, eu vejo, e finalizou com a roda da fortuna. Existe um processo kármico acontecendo no sentido de não dá para controlar, ok? É algo que a polaridade masculina está entrando numa energia de entender a sua força interior, de se conectar com a sua força interior, liberar resquícios de karmas, principalmente karmas vindos de várias áreas, tá, gente? No sentido de polaridade feminina, masculina, criança, vidas passadas, ancestralidades. Eu vejo uma limpeza aqui nesse processo kármico, ok? Porque a roda da fortuna finalizou-se, ela tá no final, então eu vejo essa força interior sendo ancorada para limpar esses resquícios kármicos, ok? E trazer um pouco mais de clareza, mais de reconhecimento no poder interior dessa polaridade. Pode ser que ele caia no ciclo, a polaridade masculina caia no ciclo vicioso do trabalho, do reconhecimento. Existe aqui uma limpeza do ego que necessita ser feita, principalmente dentro da parte de trabalho. Então, eu preciso ser reconhecido de qualquer forma. Como assim? Você precisa ser reconhecido de qualquer forma ou você precisa se reconhecer quais são as suas potencialidades, quais são os seus objetivos, para que você está servindo, o que você está fazendo está servindo a quê? Então a polaridade masculina eu vejo que a partir deste portal vão receber impulsos energéticos para reconhecer essa força interior e como eles vão direcionar essa energia da impulsividade, do entusiasmo, da alegria, porque a impulsividade ela não precisa ser necessariamente negativa. Ela pode vir para o lado positivo quando você direciona ela para uma coisa harmônica, por um propósito. Então, existe essa compreensão que necessita ser feita. A impulsividade aqui está sendo trabalhada da polaridade masculina de uma forma trazendo mais maturidade para esse processo de direcionamento dessa energia, tá? Exatamente, para aí eles entrarem nessa energia do imperador. Ok? Essa é a energia da polaridade masculina em equilíbrio. Mas para chegar aqui, eles vão passar por este processo e esse portal do 11 do 11 vai dar esse impulso a mais para eles, ok? Principalmente de liberar
padrões de distrações, ok? Eu me distraio com tudo. Então, com mulheres, com bebida, com vícios, com comportamentos, inseguranças, não merecimento ao amor. Então, esses padrões vão ser mais transmutados nesse portal. Liberando o sofrimento de trazer a verdade sobre as suas sombras. Então, ok, eu tenho sombra para curar. O que eu preciso fazer para chegar nesse processo de transmutação? Se eu precisar reconhecer as minhas emoções, que são às vezes densas e intensas, e que eu não quero ver, mas é necessário, eu vou trazer esse esforço para reconhecer essa sensação, porque eu sei que ela precisa ser reconhecida. Mesmo eles querendo esconder as sensações desconfortáveis, eles não vão conseguir. Esse impulso energético aqui desse portal é justamente para isso. Eu vejo que eles vão trazer mais sabedoria no dar e receber. Então, o que eu tô dando, o que eu tô recebendo, e aqui entra as questões kármicas, tá, gente? Então, provavelmente assim, eu tô me doando demais. Aqui, ó. Entende? Nossa, o Beck tá falando comigo aqui. O Beck das cartas, tá, gente? Não é outras coisas. Talvez a polaridade masculina esteja dentro de vícios, no sentido de drogas mesmo, tá? Ou algumas coisas que façam com que eles esqueçam dessas emoções e não tá saudável. Aí eles ficam nessa energia aqui. Não saber o que fazer, de fato, só no sofrimento. Interessante como a polaridade masculina vai compreender que eu não preciso trocar um sofrimento pelo outro, ou seja, eu estou sofrendo por ter as emoções que eu não quero reconhecer, mas não é melhor eu reconhecer elas e transmutar elas do que ficar em 2 tipos de sofrimento diferentes? O sofrimento do sentir, o sofrimento do negar e o sofrimento de não vivenciar o que eu quero. Então, eu acho que essa compreensão vai chegar de fato para a polaridade masculina. Ainda há necessidade de compreender de fato o que é felicidade, o que é receber amor e tudo mais, mas eu vejo que esse portal vai ser direcionado para isso. Eu não preciso ter 2, 3 sofrimentos diferentes para evitar a felicidade que eu almejo, ou para conseguir pelo menos entender e compreender que é possível eu receber essa felicidade. Então, eles vão entrar nessa compreensão. Não que eles vão conseguir acolher o amor divino da polaridade feminina ainda. Eu não vejo assim tanta abertura nesse nível de compreensão, mas eu vejo um início. Eu vejo um início de compreensão e não, de fato, o recebimento, a abertura de acolhimento desse amor divino ainda. Falta um pouco. Mas é o processo da dinâmica de chamas, né? Ok. Vamos ver o que mais. O que mais sobre a polaridade masculina que a gente precisa saber? Algumas polaridades masculinas, gente, algumas polaridades, não todas, algumas já encontraram dentro de si o que eles querem, ok? Algumas já encontraram, já acessaram, inclusive. E eu tô tampando as crianças aqui. Existe uma, talvez, interferência aqui de crianças, ou seja, pode ser filhos da relação kármica, ou até mesmo de você com a chama, tá? Se você é uma chama que já vivenciou a relação física e já teve o filho, filha,
Talvez há um receio aqui referente a crianças. Outra coisa que eu vejo é, para outras polaridades, existe a necessidade de se conectar com a sua criança interior, de resgatar os sonhos da criança interior, que é permitido vivenciar aquele entusiasmo, aquela alegria que está abandonada lá. O adulto está alinhado com a criança interior, está em conexão. Porque você vê aqui, estão com as mesmas cores de roupas, entende? Então, são as duas polaridades, feminina e masculina, em tempos e espaços diferentes, mas unidos. Ok? E eu posicionei depois da roda da fortuna, então é um sinal muito positivo. O processo vai se alinhando para a completude da alma. E a completude da alma é, no caso, a união das duas polaridades, seja física, seja na quinta dimensão, ok? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque é mais complexo de se explicar, mas se ressoou aí, acolha. Criador, esclarece um pouco essa questão da roda da fortuna para mim, por favor. O que vai acontecer aqui? Me parece que vai rolar uma torre aqui, tá? Não sei como que não saiu ainda, mas enfim, vamos lá. Porque o portal vai trazer epifanias, com certeza. Não há dúvidas nisso. Inclusive, se eu não falei no começo, gente, o portal 11/11, ele é muito simbólico para as chamas, porque o número 11 é um número das chamas, né? Então, a gente, dentro desse portal 11/11, ou seja, é uma energia de união, é uma energia de sincronicidade, é uma energia de direcionamento e alinhamento da dinâmica. Então, existe uma forte energia, principalmente em polaridades que ainda não foram ativadas esse ano. Eu vejo que neste portal, a última leva vai ser ativada, ok? E vai ser bem intenso, porque final do ano, né? Ser ativado em final do ano não deve ser muito fácil, eu diria. Mas vamos lá. A roda da fortuna saiu, então, o 8 de copas com o as de copas. O que eu enxergo aqui, gente, a polaridade masculina vai estar se afastando de tudo que já não serve mais, ok? A caminhada dele. Por mais que ele compreendeu que serviu a ele naqueles momentos, naquele processo até agora, eu preciso desapegar porque não está mais me servindo. Então não importa se eu tenho, vamos supor, muito dinheiro, muitas mulheres, muito reconhecimento e tal. Se isso não está me servindo mais, por mais que pareça bom para os outros, para mim não está, eu vou me afastar. E esse é o grande desafio, porque é um alinhamento da sua verdade. É você se alinhar com a sua verdade, isso, né? De fato. Então, é muito bonita essa energia aqui, cara. A polaridade feminina deve estar fazendo um trabalho bem intenso de cura para isso estar acontecendo, assim. Não desmerecendo a polaridade masculina, entende? Vocês são um só. Não existe melhor, não existe mais evoluído. Existe a alma, que está em processo. Pelo menos é assim que eu gosto de ver, né? Então, existe esse desejo pela conquista de uma felicidade desconhecida e divina. Porque eles foram cutucados, eles vão ser, na verdade, né? Cutucados para acessar essa sensação divina aqui. Completude. De transbordar amor divino, felicidade, entendimento, se conectar com a sua espiritualidade e receber abundância através de pensamentos, práticas, trabalhos divinos.
não só vou trabalhar para ganhar dinheiro, não, eu estou fazendo isso por um propósito, o propósito é esse e é divino. E amparamento também, né? Eu vejo que a espiritualidade vai dar, assim, tão claramente para eles o que eles precisam fazer, que não vai ter nem como negar, de tão fluido que vai ser e natural. Por exemplo, vamos supor que você sempre sonhou em trabalhar com processos criativos, polaridade masculina, tá? E nunca conseguiu. Sempre foi muito, de repente, difícil e tal, porque você estava se apegando a, de repente, uma determinada área que não ia pra frente. Porque você não se conectava com a sua intuição ou com a espiritualidade para realizar esse trabalho. E aí o que eles vão fazer? O universo vai dar para eles um novo alinhamento, um realinhamento desse trabalho. Ok. Isso vai fazer com que ele tenha mais confiança e segurança para finalizar esses ciclos kármicos e se alinhar com essa energia aqui do que eles necessitam vivenciar, que é o amor, que é a felicidade. Que eles são essenciais, que eles são merecedores de receber essa energia. Ok, o que mais? Me fala um pouquinho sobre o que está acontecendo sobre esses padrões kármicos da polaridade masculina. O que está acontecendo sobre esses padrões kármicos da polaridade masculina? Ai, ai. Ok. Eu vou tirar essas de cima aqui para vocês verem melhor. O que acontece? Vou deixar essas. O que acontece existe uma necessidade de se remover do caos. Só que ainda é algo misterioso para a polaridade masculina fazer isso. É como se eles tivessem que arrumar toda a casa antes de fazer o que eles precisam fazer por eles mesmos. Então, se tem parceira, se tem filho, se tem vícios, eu vou ser perfeito primeiro para acolher essa energia do amor divino. E não, gente, até porque não somos perfeitos, né? Aqui na Terra a gente tem, enfim, muito o que acessar e aprender para chegar a um nível de compreender uma perfeição divina, enfim. Mas assim, nem vamos entrar nesse assunto. Mas o que eu vejo assim é que eu preciso ser perfeito, que é autoexigência, autocobrança, autocrítica da polaridade masculina, nesse sentido de eu preciso ser perfeito para colher essa energia perfeita. Então, existe muitos pensamentos referente a como eu vou organizar toda a minha rotina, todas essas situações que eu criei até hoje, para dar espaço para essa nova energia acontecer. Então, ainda é um mistério de como eles vão fazer isso, mas eu vejo a justiça divina então se manifestando e trazendo esse auxílio para eles nesse momento, para eles acolherem essa energia aqui. Essa energia de completude que eu falei. Ok. Esclarece mais pra mim, por favor. Saiu 2 vezes. Existe... ai. Existe um sentimento oculto da polaridade masculina sobre uma polaridade feminina, ok? Enquanto eles estão fazendo esse processo, eles estão se cobrando em como eles vão administrar o sentimento e a dinâmica de conexão com essa parceira divina, que é a chama. Porque você já está independente, você está quase no 10 de pentáculos, ou seja, você está quase aqui, ó.
que é assim que eles veem vocês. Só que ele não se sente assim, né? Ele não se sente seguro para trazer tradições, ancoramento, segurança, proteção para uma estrutura familiar, para uma conexão divina. Então, eles estão trabalhando esse aspecto. A questão é que eles veem você assim, quase o 10 de pentáculos. Então, há uma insegurança, uma intimidação. Para alimentar essa conexão, eles não sabem como. Porque eles sabem que você é muito intuitiva. Você consegue ler por detrás de cada intenção, cada movimento que eles fazem. Então, claro, a polaridade feminina é extremamente desenvolvida, suas habilidades psíquicas, né? Das chamas. Então, existe aqui talvez até você faça trabalhos espirituais também, você trabalhe com isso, tenha contato já com isso. Provavelmente esse grupo que vai estar assistindo esse coletivo já trabalha com cura. Então existe essa intimidação por parte da polaridade masculina referente a como que ele vai se conectar com você. Ele não sabe como. Ai, gente, que desespero. Claro, porque assim, ó, veja, ele quer te oferecer o sentimento através da conexão, mas ele não sabe como, porque diálogo para ele é uma coisa extremamente difícil. Ele tá sentindo tudo isso daqui, mas a forma como ele se comportou, por exemplo, com essas parceiras kármicas no passado, talvez ele tenha até tentado fazer isso com você, a forma de comunicação, de abertura ou até de te oferecer algo. E ele viu que não rolou, que não aconteceu, que não funcionou como ele esperava. E aí que ele começou a perceber que você é diferente das outras polaridades femininas que ele teve acesso. Então, entra aqui essa questão de desespero em se alinhar para conseguir se comunicar com você e acompanhar a tua energia. Eu vejo aqui que há uma pressão, um desespero, e eu vejo que é um medo de você achar um parceiro que já esteja alinhado com você. Então, ele está manifestando, na verdade, entrar nessa energia de pelo menos um rei. Então, ele quer sair do príncipe aqui e tal, né? E quer ir para essa energia aqui. Então, ele está manifestando isso. Ele está utilizando algumas ferramentas para fazer isso. Não está sendo fácil, tá? Ele está quebrando muitos paradigmas de uma vez, mas eu acho que ele está entendendo que ele precisa fazer isso rápido. E esse portal vai fazer isso mais rápido ainda por ele. Mas eu vejo a polaridade feminina ajudando, tá? Então, se você é curadora, por exemplo, se você trabalha já com cura, polaridade feminina que está assistindo, você provavelmente faz post, faz direcionamento, faz alguma coisa que essa polaridade masculina está aproveitando para acessar. Então, você está auxiliando ele mesmo sem comunicação ou com pouca comunicação. Porque, veja, a sua manifestação de comunicação é diferente da polaridade masculina. Por exemplo, você posta qualquer coisa, já ativa lá. Se a sua polaridade masculina vê. Você posta alguma coisa na rede social, isso já é uma ativação, já é um aprendizado, já é algo. Então, a nossa comunicação ela é muito misteriosa às vezes, oculta, mas faz todo sentido para a polaridade masculina. E é uma coisa que a gente às vezes não precisa pensar, manipular, racionalizar absolutamente nada. A gente sente de fazer e faz, e aquilo já é o suficiente. Porque são conexões divinas. Você não precisa forçar absolutamente nada. Eu vi uma frase, eu postei até no Stories esses tempos, que era assim, eu vou até deixar escrito aqui depois
Algo no sentido de você não precisa se esforçar tanto quando algo é certo. O esforço ele não precisa ser induzido. Quando simplesmente acontece. Mas eu vou deixar a frase bonitinha aqui depois para vocês, tá? Eu vou trazer mensagens da polaridade masculina para vocês no final, tá? Pelo que ele tá sentindo por vocês e tal, pela polaridade feminina. Eu vou ver a relação da polaridade masculina com os processos kármicos. Só mais um pouco. Vai ser longo esse vídeo, tá, gente? Acompanha aí. Pega um chá, alguma coisa, um vinho. Que também, né, depois desses tapas, né? Seguimos. Esclarece pra mim. Ai, me divirto. Ó. Existe um padrão dele ir atrás de relações sexuais para trazer essa energia do masculino mais aflorada, porque eu vejo que as parceiras kármicas, se a sua chama está com alguém, se não for, pode ser a mãe, pode ser, enfim, mas eu vejo que as polaridades masculinas que têm parceiras ou parceiros não está sendo suficiente em relação sexual dentro da conexão, e aí eles tendem a entrar para o mesmo padrão kármico, que é se envolver com outras pessoas para se sentir mais homem, no sentido de mais polaridade masculina. O que eles não entendem é que, a partir da ativação, existe todo um processo de Kundalini que é ativado. As conexões de relações sexuais, elas não são feitas por fazer. Existe todo um complexo energético dentro dessa conexão, dessa intimidade. Então, eu vejo que está existindo uma insatisfação nas relações sexuais com qualquer outra parceira que não seja a parceira divina. Se você não teve relação sexual ainda com o seu parceiro, ele está com muita dificuldade de manter em equilíbrio essa energia. Talvez ele esteja direcionando de uma forma um pouco até agressiva com as pessoas que estejam em volta dele, ou ele está surgindo tá tendo muita raiva, muito estresse, e ele não está sabendo lidar com essa energia, e ele não sabe que é por causa dessa questão sexual. Porque inconscientemente ele sabe que é diferente a relação sexual se você ainda não teve. Se você teve, ele já tem referência. Se não, inconscientemente ou conscientemente, ele já tem essa informação. Porque às vezes só pelo fato de você pensar na pessoa, no seu parceiro divino, já existe um extremo desconforto nesse processo. Tá bem intenso. E eu vejo que é uma das energias que vão mexer bastante com eles nesse portal, porque é onde eles percebem primeiro, é mais no físico, mais na energia densa. Então, vai ser trabalhado muito o chakra básico sacral, para ele perceber de fato que existe algo diferente entre a parceira divina e as outras.
para ajudar ele a fazer essas escolhas e liberações de processos kármicos. Gente, não se assustem, essa sombra aqui sou eu, é porque a iluminação tá bem ruinzinha, tá? Enfim, uma das minhas polaridades masculinas quer aparecer também, então reconhecido está. Eu vou fazer alguns objetinhos assim que eu gosto de colocar para trazer mais também leitura, tá? Para aparecer, na verdade. Ok. Vamos ver o que sai. Chakra cardíaco está sendo trabalhado, tá? Inclusive quem faz vivência comigo de chamas, aqui em Foz, a gente trabalhou a polaridade masculina bem profundamente esses dias. Foi bem intenso, foi bem legal. Deixa eu mudar aqui. Vinho talvez seja significante para a conexão de vocês, mas eu vejo que há uma codependência nessa fase aí de ir para bebidas alcoólicas para aguentar aí as sensações e emoções que estão bem intensas, ok? O que eu vejo aqui é que assim, existe uma admiração por você muito grande. É como se você preenchesse todos os requisitos que ele gostaria em uma parceira e nunca achou que fosse possível. E aí ele tá vendo que tudo isso é possível e tá quebrando esse paradigma de que conexões divinas não existem. Então, mas ele enxerga você, ele na verdade coloca você num pedestal, ele não se acha o suficiente para estar com você, ainda. Porque ele ainda não reconheceu o potencial que existe dentro dele. E que você já reconhece, que você já sabe que existe. Você já... Entende? Tá. Para algumas pessoas eu vejo aqui algumas chamas estão de distância, em distâncias uma da outra. Talvez seja necessária uma viagem ou uma locomoção, um movimento, de repente, ou até a própria polaridade masculina vai fazer uma viagem. Existe uma escolha entre a parceira kármica e a parceira divina para algumas chamas polaridades masculinas. Existe essa competição, sabe? Na verdade, não da feminina para com a kármica, mas da kármica para com a feminina. Então, às vezes, a polaridade, a parceira kármica deve estar, por exemplo, colocando roupa igual à polaridade feminina, pintando cabelo igual, fazendo esses movimentos para parecer a parceira divina. Não vai funcionar nunca. Nunca. Uma parceira kármica é a parceira kármica. Existe, a gente tem que trazer amorosidade para esse processo com elas sempre, sempre. Acolher sempre. Porém, não que elas não sejam, por exemplo, espíritos evoluídos. Não é isso. É que a dinâmica kármica ela é muito densa. Então, elas começam a ter comportamentos muito densos, né? Então, manipulação, apego, codependência, vitimismo, para conseguir o que elas querem da polaridade masculina. Porque elas ainda não reconheceram o poder feminino que existe dentro delas. Então, elas estão nesse sofrimento também. Então, a gente precisa acolher com amorosidade também essa energia delas, né? Mas há uma dificuldade ali realmente que ele começa a comparar você com ela e não tem
Inclusive, eu vou te falar, como esses dois laços são iguais, eu vejo que talvez, assim, ó, ele tá às vezes com a kármica e começa a imaginar você no lugar da kármica. Entende? Tipo, tá lá, sei lá, na TV assistindo um filme e de repente começa a ver você no lugar dela ou sentir a necessidade de você estar no lugar dela, ou às vezes acordar com a parceira kármica e, cara, dá um ruim no coração, sabe? Dá um desconforto extremamente grande. Sensações de tipo, isso tá errado, tem algo errado. Deve ser uma bosta. O que me veio vendo esses 3 anéis aqui, né? Primeiro que o plexo está sendo trabalhado, o laríngeo também, então a forma como se comunica, como se expressa com o mundo externo e também a questão de proteção energética. Ele precisa se proteger, polaridade masculina. De induções, tá? Da kármica. E principalmente de amigos kármicos também, ou pessoas kármicas que estão interferindo na relação, na conexão divina. Mas eu vejo a polaridade masculina entendendo que não tem como acolher conselhos e direcionamento de pessoas que não estão compreendendo de fato a dinâmica. Eles já entenderam que eles precisam seguir a opinião deles, que no caso não é intuição. Alguns ainda já acessam a intuição, tá? Mas outros não. É seguir o coração. Mas eu vejo também que há um medo de entrega, de se entregar, de ser vulnerável com a parceira divina, com a polaridade feminina. Porque das diferentes relações, cara, só se ferrou, né? Só se ferrou. Tipo, foi traído, manipulado, se entregou para o amor, se declarou, de repente foi rejeitado, abandonado. Até mesmo pela polaridade feminina, no caso, mãe. Alguns, os pais, que no caso, às vezes o papel do pai foi mais passivo. A mãe assumiu a polaridade masculina na casa. Para alguns. Ficou até sem referência de como desenvolver a sua polaridade masculina. A minha polaridade masculina vem da referência da minha mãe, e aí o meu pai foi passivo, e aí o que eu faço? Então eles estão aprendendo o que é essa energia masculina. Sim, ele te coloca num pedestal, realmente. E ele acha que você é um tipo de anjo. Que engraçado. É porque a polaridade feminina carrega essa energia divina muito forte, né? Às vezes pode parecer mesmo. Através desses auxílios e tal, essa energia angélica. Ok? Bonitinho. Muito fofo. Ele vê você como o tal do diamante encontrado que ele nunca achou que existia. Existe. Ok. Então, algumas iniciais aqui para confirmar a sua polaridade masculina, tá? Q, R, E, F, R de novo, talvez tenham 2 R's, um nome, sobrenome,
que mais? T. Mais. H. O. Tem duas cartas que saiu sobre nós. Talvez algumas chamas não estejam no Brasil, porque saiu a palavra em inglês, então we. Nós, em inglês. Acho que não tá focando, Karma. Vai focar. Ok. Então, eu vejo que há uma preocupação da polaridade masculina em relação à feminina. Ele está recebendo sincronicidades que não dá nem para negar que elas estão existindo. Tá muito, muito forte. Sim, não. Então, para mim, vem essa questão da dúvida entre uma e outra, entre uma escolha e outra. Número 7, se for relevante para você, se você está vendo muito 777. 12, 12, 12, 11, 22, 222, 111. Se você está vendo muito esses números, são sincronicidades da comunicação, da dinâmica. Ok, 0. 0, eu vejo como ele quer zerar. Ele quer zerar, iniciar ou reiniciar uma conexão com a polaridade feminina. Aqui saiu o mal. Eu vejo que é um pouco... Peraí, o que é? Ok. Ele não se acha suficiente pra ti, ok? Então, esses foram alguns aspectos a mais aqui da polaridade masculina. Agora a gente vai pra feminina. Vamos lá. Polaridade feminina. O que a gente precisa saber sobre a polaridade feminina referente ao portal 11/11. Para quem não viu o meu post dos 3 níveis de ascensão da polaridade feminina, tá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para você, vai lá dar uma olhadinha, tá? Que mais? Que mais a polaridade feminina? Cadê? Ok. Foi confirmado. Ok. Nossa, gente. Nossa. Tá. Algumas polaridades femininas não vão gostar do que eu vou falar. Sorry. Seguimos. Existe aqui um apego em iniciar algum processo com a sua chama, tá? Mas eu vejo que esse processo vai ser acalmado, tranquilizado, não estagnado, não parado, mas tomando uma nova perspectiva nesse portal. Porque você precisa iniciar uma jornada aqui na sua caminhada. Existe, cara, existe um novo início, mas que não está atrelado de fato ao envolvimento com a sua chama, ok? Além, que é o que eu falo, do alinhamento do propósito da polaridade feminina, sem um apego à conexão, sem um apego à expectativa de uma união física. Esse rolê tá acontecendo aqui.
Porque, de fato, muitas polaridades femininas estão nessa energia de apego. Porque eu quero, quando vem, não tá vindo, o que eu preciso fazer, já fiz um monte de coisa, nananã. O que a polaridade feminina tem dificuldade de compreender é que existe todo um alinhamento que você precisa fazer de você com o seu propósito, para que você acolha a união, não ao contrário. Então, eu preciso da minha chama para fazer tal coisa, eu preciso da minha chama para decidir tal coisa. Não, você não precisa de nada. Você precisa acolher a sua potencialidade, as suas habilidades, reconhecer quem você é, acessar a si mesma em um nível extremamente profundo, acolher o seu propósito, o seu propósito maior na jornada, para você daí sim se alinhar com a união. Muitas polaridades femininas não fazem isso e ficam só na energia de alimentar a polaridade masculina e ficar nessa dor, nesse sofrimento, nessa angústia. O que eu aconselho aqui é ir atrás, de fato, do alinhamento do seu propósito. Aqui está pedindo cura. Cura. Apesar de você ter uma dinâmica de chama, não é só isso que existe na sua vida. Existem várias outras oportunidades de você desenvolver e direcionar a mesma energia. Sempre quando eu falo assim, cara, você quer se unir com a sua polaridade masculina, beleza, ok. Você já aprendeu a direcionar o mesmo amor que você sente pela sua polaridade masculina para outras pessoas, para outros reinos do planeta? Para os animais, vegetais, minerais, para sua família, para um desabrigado, para a política do Brasil, você entende? Aí como é que você quer entrar nesse processo de egoísmo, de só vivenciar o amor divino com uma pessoa só? Esse não é o propósito. Esse é um dos aspectos e consequências do processo de cura da dinâmica. Não é o total motivo por trás da união. O romance, ele existe para alguns grupos. A gente tem 4 grupos de chamas diferentes. Um dos grupos, sim, existe o processo romântico, constituição familiar e tudo mais. Mas existem outros, ok? Então, assim, nem todos vão acolher essa união no físico. E aí eu entendo que entra esse sofrimento, perturbação, entra falta de sono, cansaço, fadiga mental, porque você quer, porque quer, e esse quer, porque quer, impede você de aproximar também a sua chama, ok? Nossa. Então, assim, existe aqui uma possibilidade de uma alma gêmea chegar, ok? Porque saiu o casal. Mas aí você vai estar numa energia um pouco mais centrada, racional, mais lógica, no sentido de saber fazer essa escolha aqui se ele chegar. Você vai começar a observar, peraí, existe outros parceiros que eu posso vivenciar as experiências românticas sem precisar ficar neste sofrimento, nessa frieza. Então, peraí, deixa eu ver o que tem disponível. E aí você vai começar a atrair alguns parceiros talvez diferentes, algumas dinâmicas diferentes. Algumas polaridades femininas já adentraram essa energia, ok? De começar a atrair novos parceiros. Principalmente as polaridades femininas que já tiveram a união, e aqui eu digo a união, gente, que é o acoplamento. Como é que eu vou explicar isso para vocês?
É a união da polaridade feminina e masculina na quinta dimensão, já ancorando a completude da união, ok? Liberando qualquer tipo de relação física. Então, algumas polaridades femininas que chegaram nesse estágio vão começar a atrair almas gêmeas. Pode ser específico para trabalhos de cura, almas gêmeas de trabalhos de cura, almas gêmeas pode ser parceiros românticos também, de amizades, de mentores, direcionadores. Lembrando, né, gente, alma gêmea são as nossas subpartículas, então a gente tem várias e praticamente 6 tipos de almas gêmeas diferentes, tá? Vamos ver o que mais, então, da polaridade feminina. Existe um processo de cura de vidas passadas, tá? Que tá acontecendo nesse portal. Talvez você tenha muitos sonhos, imagens, sensações esquisitas, teletransporte, projeções inconscientes para locais diferentes, épocas diferentes. Talvez você esteja aí explorando a linha do espaço-tempo para colher processos de curas mais profundos. Eu vejo aqui a polaridade feminina trabalhando a amorosidade com parceiras kármicas, liberando pactos, juramentos, karmas com parceiras kármicas da polaridade masculina, tá? Existe uma necessidade de manipulação atrapalhando a comunicação das chamas, tá? Deixa eu só ver o que é. Só um pouquinho. Esclarece pra mim. Esclarece pra mim. Eu vejo que eu vejo que as parceiras kármicas realmente têm um problema na comunicação, tá? A polaridade masculina não tá conseguindo se comunicar com a parceira, ok? Porque ele também não sabe o que expressar, porque ele tá ainda acessando as emoções e sensações, então ele tá mudando e a parceira kármica tá notando essa mudança e tá fazendo alguns movimentos manipuladores para manter ele nesse mesmo padrão. Para polaridades que não tenham parceiras, pode ser a mãe, pode ser, enfim, outros rolês, outros vícios. Mas eu vejo claramente aqui uma interferência. A energia da kármica é assim, não. Eu não quero que você mude. Eu preciso de você para isso, para aquilo, outro tipo. Zero sensações, zero sentimentos. É puramente superficial a sensação que ela tem pela essa polaridade masculina. O que você tá me dando, não o que eu sinto por você de forma genuína. É o que você tá me dando e eu quero que você mantenha isso. E para isso eu vou fazer o que preciso. Então eu vou manipular com criança, vou manipular com vitimismo, vou manipular com a culpa que você sente pelo que você fez comigo. Então se houve, por exemplo, traição da polaridade masculina para com essa kármica, ela tá jogando na cara dele.
você fez isso comigo e agora você quer ir embora, você quer sair, o que está acontecendo? Então, extremamente doentia essa energia, extremamente codependente. Deixa eu ver como que vai se resolver nesse portal. Esclarece pra mim. Qual que é o resultado dessa energia kármica aqui para com a polaridade feminina? Aqui eu já tô abrindo a kármica também, tá, gente? Porque é a feminina que sente mais também esse processo. Ela tá se apegando como ela pode, né? Conforme ela pode. Principalmente questões financeiras. Eu vejo que qualquer segredo que ela tenha mantido da polaridade masculina vai vir à tona. E ela vai deixar de ter aquela imagem inocente, no sentido de, eu não fiz isso, não fui eu que fiz isso, você que me induziu a fazer isso, nananã. Ok? Vai vir para claridade. Então, a polaridade masculina vai descobrir algumas traições, manipulações, segredos aí da kármica, para ajudar ele a tomar a decisão que ele precisa. E ver que quem é a parceira no caso dele é você, né? Tipo, é a polaridade feminina, não a kármica. Polaridade feminina, fazer proteções. Indico limpeza do Arcanjo Miguel 21 dias. Ou chama a egrégora do Arcanjo Miguel para pedir auxílio, tá? Vela de proteção, meditação de proteção, aconselho, tá? Que mais? Eu vejo que a polaridade feminina tá uma energia bem densa, tá, gente? No sentido de esse portal vai ser bem intenso para vocês. Vocês precisam acolher essa energia de desapego da chama, tá? Que mais? Que mais? Tudo que essa kármica oferecer para a polaridade masculina, ele vai se sentir tedioso. Tipo, vamos fazer isso? Puta, que merda que eu tenho que ir fazer isso. Basicamente é isso. E ela vai entrar numa energia super fria, fazendo o mesmo. Se afastando, porém manipulando por trás, entende? Ai, cara. Pra quê, né? Seguimos. Realmente precisa de cura. Eu vou cortar isso que eu fazia pra ele começar a fazer o que eu quero de novo. Tipo algo assim. É porque ele tá tão tipo, que tédio isso aqui. O que eu vejo? Ela tenta oferecer 3 vezes mais sentimento do que ela tem de fato, que é quase nada, mas enfim. É uma escassez danada de amor pra esse masculino aqui. E aí ele só tá focado aqui no parceiro divino, na parceira divina. E aí ele fica tipo, putz, a minha polaridade feminina tá me oferecendo um pouquinho por respeito à conexão e tudo mais, mas ela tá me oferecendo um pouquinho
e eu já tô sentindo completude com ela, e essa kármica tá me oferecendo trocentas coisas e eu não tô sentindo absolutamente nada. Então, continue fazendo o seu processo de cura, desapegando, estando aberta à comunicação, não fechando a comunicação, mas também respeitando os seus limites, e aí entra quais são os seus limites, dependendo do seu nível de cura e de consciência. Principalmente se a sua polaridade masculina tem uma parceira. Você tem que saber qual é o seu limite, tá? Gente, o meu limite é assim, é uma comunicação. Comunicação mais clara possível, sem precisar de joguinhos, sabe? Ter uma interação um pouco mais verdadeira, mas eu entendo que é desafiador, tá? Para chegar até lá. Existe aí um trabalho a ser feito no processo de comunicação. Então, não precisa se fechar para a comunicação, esteja aberta, porém respeite seus limites, tá? E o que você está oferecendo de energia para preocupação dessa dinâmica, ofereça para você e para os seus projetos. Comece a direcionar para os seus projetos materiais, tangíveis, tá? Isso vai ajudar bastante você nesse processo. O que eu vejo da polaridade feminina nesse portal 11 do 11 é o desapego. Desapego. Como que eu faço isso? Olha, reconheça primeiro quem você é, o que você quer, e comece a comparar com o que você está recebendo dessa polaridade. Entenda que no momento ele não pode te oferecer tudo o que você almeja, e tá tudo bem, processos. Isso precisa acontecer. Você não precisa ficar nessa energia de estagnada por causa disso. Vai se alinhar com o teu propósito, vai fazer o que você precisa fazer. Se pegou com insônia, com falta de energia, com fadiga, com falta de motivação para fazer as suas coisas, vai fazer a prostração. Se prostra, peça intervenção divina, ou tenta fazer divórcios energéticos para dar uma sutilizada, remove esses guinchos aí psíquicos que esteja ligando também no chakra sexual, no chakra sacral, plexo, terceiro olho, dá uma limpada nesses guinchos, vai te ajudar. Explore novas possibilidades. Não precisa ficar apegada só ao que você tem. Você pode experienciar novas coisas. Você está presa. Ah, mas eu imaginei que eu ia fazer isso, que eu ia ter isso. Pô, mas tem tantas outras coisas. Por que você está estagnada só nessas limitações? O universo é tão abundante, por que você não pede para ele? Fala, universo, me mostre várias possibilidades. Ok? Eu vou tirar um outro tarô aqui para vocês da polaridade feminina. Como que tá a sua jornada espiritual, tá? Porque eu sei que a gente desenvolve bastante elas. Ok? Como que tá a jornada espiritual da polaridade feminina desse coletivo, criador? Existe um realinhamento. Para algumas polaridades femininas, existe um realinhamento de propósito. Para outras, existe um alinhamento de propósito. Qual que é a diferença? Algumas polaridades femininas
já avançaram no seu processo de expansão e de cura, estão em um outro nível de consciência e já passaram por um processo de alinhamento de jornada, diria, planetária, e está passando por um cumprimento do plano divino universal. Então é um realinhamento, ok? Tá. O que eu vejo aqui é que algumas polaridades então estão desenvolvendo a sua prosperidade material e adentrando a uma energia feminina de escorpião, tá? Energia de escorpião, tá aparecendo muito aqui. Então pode ser que você entre nessa energia mais atrativa, você tenha uma energia de mais manifestação, de atração. Então você pode estar atraindo mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância, mais parceiros, mais amizades, elogios, oportunidades, ok? Eu vejo que essa polaridade feminina está passando por esse processo e também ancorando a sua força interior através do ancoramento do seu eu superior. Então, a polaridade feminina está entrando em um processo de se desprender do eu para ser o observador da experiência e deixar o eu superior manipular a energia. Tá? Porque esse é o caminho, tá ascendendo no seu caminho evolutivo. Então eu vou deixar que a espiritualidade me direcione, vou lá me prostrar, vou fazer intervenções divinas, vou permitir intervenções divinas para que o melhor aconteça na minha caminhada. Se desprendendo de tudo o que precisa ser desprendido. E acendendo a sua polaridade. Unindo aqui também egrégoras diferentes. Trabalhando com egrégoras diferentes, dependendo do seu propósito, dependendo do seu direcionamento de cura, do que você trabalha. Algumas eu vejo gravidez mesmo, ou cocriação, ou criação de projetos para beneficiar o planeta Terra. Algumas polaridades femininas só descem para a Terra, para essa dimensão da Terra, quando necessário. E aí aqui existe uma facilidade em dar saltos no tempo. Então, às vezes pode parecer que você olha para algumas polaridades femininas, elas desaparecem, ou elas estão ausentes, ou elas estão extremamente diferentes, transmutadas, transfiguradas até em alguns aspectos. Mas isso é para pouquíssimos. Isso aqui é energia do terceiro grupo da polaridade feminina em ascensão, que está lá no post do Instagram. Tá? Não são todas, é raríssimo isso aqui. E eu vejo também uma intensificação no processo de reconhecer o amor divino de uma outra forma. Além da sua polaridade, tá? Então isso vai ser trabalhado aqui dentro de si. Eu vejo que você vai reconhecer de fato o que você sente pela sua polaridade masculina. Tá tudo certo, é bonito. Mas como que eu vou direcionar essa energia agora? Entende? Esse daqui é para o pequeno, o grupo que foi ativado recentemente, dentro desse portal. As primeiras sensações que vão chegar eu tenho esse amor, eu tenho essa sensação de amor divino, essa conexão com a espiritualidade, com o divino, como que eu vou direcionar isso daqui? Ok? Tá um pouco confuso isso aqui, deixa eu esclarecer. Peraí. Ok. Algumas polaridades femininas vão estar trabalhando a questão de
vitimismo. Nada chega pra mim, é tudo difícil, por que eu preciso passar por isso, não recebo novas oportunidades, porque você ainda não aprendeu a cocriar com o universo, você está cocriando através do medo. Que olha como é que você está aqui. Entende? Então, é um sofrimento que não precisa. É você começar a trabalhar a sua energia, a fazer o trabalho que precisa fazer interno para essas manifestações acontecerem. Atrair e manifestar é diferente de perseguir, é diferente de manipular. Então, isso que algumas polaridades que foram ativadas recentemente estão aprendendo, tá? Ok, polaridade feminina. Então, agora a gente vai para as mensagens, tá? Eu não vou pegar os objetos aqui para vocês, porque eu já tenho muito tempo já de vídeo. Não sei se vocês vão escutar, mas beleza. Vamos para as mensagens. O que a polaridade masculina tem para falar para vocês? O que a polaridade masculina tem para falar para a polaridade feminina? Eu sonho com você todas as noites, eu fico triste de ver que você não está ao meu lado quando eu acordo. Será que a gente pode recomeçar? Será que eu consigo consertar essa conexão que eu estraguei? Te dizer para confiar em mim não vai adiantar, eu vou ter que mostrar eu vou ter que te mostrar que é possível. Então há aqui uma necessidade de fazer de fato, não só ficar no papo, né? Talvez por isso que algumas polaridades masculinas estão demorando para se manifestar, ok? Você me faz sentir vivo, é intoxicante, você é minha droga que eu não quero curar. Você está em cada pensamento meu, mesmo que eu não queira, você sempre volta. É a obsessão, né, do pensamento com a polaridade feminina que às vezes dá até uns tilt. Por isso que às vezes eles somem, tá, gente? Porque é muito intenso para eles. Alma gêmea, então algumas polaridades femininas que estão aqui já estão atraindo uma alma gêmea para vivenciar aqui uma conexão também. Você me intimida, ninguém consegue isso, só você. Vou tirar uma carta para essa alma gêmea aqui, tá? Tá. O que mais? Eu subestimei essa conexão. Eu me arrependo todos os dias. Eu acredito em destino e conexão divina por sua causa. Mais uma, criador. Signos de ar, gêmeos, Aquário e Libra é significativo aqui. Eu sinto um vazio dentro de mim e eu sei que é a sua ausência. Energia geral é eu sou ciumento, não me provoque, ok? Então, se você tá postando algumas coisas nas redes sociais ou se você fica ausente muito tempo, existe essa preocupação em você estar com algum parceiro. E, de fato, algumas polaridades femininas estão se abrindo para novas conexões. Ok? Gente, é isso. Bom, aqui embaixo vai estar os contatos. Provavelmente uma meditação que eu vou deixar para as chamas. Ok? Aqui embaixo, se você quiser fazer. Precisamos também de tirar dúvidas, direcionamento com relações kármicas. Se você não está conseguindo sair de relações kármicas, também a polaridade feminina. Eu tenho processos terapêuticos que te ajudam nisso, então se você quiser, meus contatos estão aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
oriento vocês a passar por este processo de portal da maneira mais leve possível, acolher todas as informações do que ressoar para você e direcionar essa informação com sabedoria e maturidade, ok? Desejo um bom processo para vocês. Talvez eu volte aqui esse mês ainda para fazer atualizações, mas não tenho certeza, mas a gente vai conversando, tá? Me segue lá nas redes sociais que eu vou postando novidades, tá bom? Beijo, tchau!